Vamos aqui mais um vídeo, né? Vamos aqui aprender diferente agora, viu? Vou mostrar para vocês como que eu faço as minhas pesquisas, né? Mediante a palavra de Deus, a Bíblia. Esse livro aqui é uma Bíblia com referência, né? É onde eu faço as minhas pesquisas para passar o vídeo e depois passarem para vocês. E leio alguns textos bíblicos aqui, ó, na minha Bíblia Sagrada, é assim que eu faço, né? E o que eu vou falar aqui agora, né, é sobre uma pessoa que ele foi muito antes, ele era uma pessoa linda, né? Maravilhosa, mas de repente se rebelou, né? Eu vou falar nestes versículos aqui, o diabo, demônios. Vou falar sobre diabo e demônios, né? O diabo, gente, é pessoa espiritual? Bem, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26, diz assim, capítulo 26 diz assim, dessa forma cairão em si e escaparão do laço do diabo, pois foram apanhados por ele para fazer a sua vontade. O que vocês têm que fazer para escapar da mão, né, de Satanás, o diabo, né? Bem, vejamos aqui a essência de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26. A essência dele, se vocês não quiserem falar o texto todo, né, só cita onde fica, né, que é 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26, e diz a essência dele, que não é o mal na pessoa, mas ele é pessoa espiritual. Né, você viu aí? Ele não é o mal na pessoa, gente. Igual muitas pessoas acham que quando a pessoa fazendo mal é culpa do diabo. Não. Ele é uma pessoa espiritual. Ele não entra no corpo de ninguém, nem seus demônios entram no corpo de ninguém. Eles fazem as pessoas fazerem as obras dele, né? Então, o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26, diz, né, que muitos, né, que eles pegaram, né? Diz aqui, ó, quer ver, ó? Que dessa forma cairão em si e escaparão do laço do diabo. Porque o diabo pegou a eles para fazer a vontade dele, né? Não a vontade de Deus. Bem, vejamos outro texto bíblico, que é Mateus capítulo 4, versículo 1 e versículo 11. Também Jó capítulo 1, versículo 6. Que a essência desses dois capítulos e versículos, né, quer dizer que o diabo é uma pessoa assim como os anjos, tá? E essa é a essência, né, que tem que dar para esses dois textos bíblicos, de Mateus capítulo 4, versículo 1 e 11. Também Jó capítulo 1, versículo 6. Vejamos outro texto bíblico, que é Tiago capítulo 1, versículo 13 ao 15. Né? Qual é a essência desse texto? Né? Que o diabo fez-se o diabo por desejos errados. Ele se fez, né? Por desejos errados, né? Ele virou rebelde, né? Ele ficou egoísta, né? Querendo tudo só para ele, né? E não queria que Deus governasse, né, o mundo. Né? Então, tentou botar todas as pessoas contra, né, o verdadeiro Deus. E assim é até hoje, né? Porque, deixar bem claro, gente, tem que entender bem mesmo esse ponto. Então, vocês, né, acompanham, né, aí na Bíblia de vocês, para vocês aprenderem mesmo. Gente, se vocês quiserem ler o capítulo todo e depois pegar e ler só aquele versículo, vocês vão entender melhor o que eu quero dizer. Eu estudo assim, eu leio o capítulo inteiro, né, e depois eu vou lá naquele versículo que dá o ponto certo, né, daquele versículo e capítulo, né, para poder aprimorar cada vez mais. Bem, gente, eu estou falando para vocês assim, não é dizendo que vocês não entendem da palavra de Deus, não, né? É dizendo que se vocês estudarem mais, vão aprender mais. E a palavra de Deus, a Bíblia, gente, ninguém sabe ela toda, não sabe. Você tem que sempre estar estudando ela, pesquisando, meditando,
né? E fazendo suas orações, pedindo a Deus sabedoria, entendimento da palavra dele, né? Sabedoria para manusear a palavra de Deus, a Bíblia, né? Como dizer a ela com brandura para as pessoas, né? E conhecimento, né? Nos caminhos que você deve levar a essa mensagem. Quer dizer, para as pessoas que merecem, né? Essa mensagem. Muitas pessoas têm negado estudos bíblicos, né? Que passam nas suas portas, né? Mas eu quero dizer aqui para vocês, né, que vocês não estão rejeitando a pessoa que está ali na tua porta, não. A palavra de Deus dá um encorajamento a essas pessoas que saem aí nas portas falando, né, da palavra de Deus e querendo ensinar mais o que a palavra de Deus, a Bíblia, né, diz e que Deus quer e Jesus Cristo também quer que nós façamos, né? Bem, Deus ele pediu os profetas para deixar na palavra de Deus, a Bíblia, né, dando encorajamento, né, que se a pessoa que veio trazer a palavra de Deus na nossa casa, a gente não aceitar, que a paz que aquela pessoa, que Deus mandou aquela pessoa levar para aquela família, volte com ela e ela tem que sacudir a poeira dos pés e sair. Ela não quis a paz e nem ouvir a mensagem de Deus. Eu quero dizer também que vocês não estão rejeitando a Ele. Se vocês rejeitarem a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus, a Bíblia, vocês estão rejeitando a Deus, Jeová, e a Jesus Cristo, Filho dele. Tá? Bem, gente, eu deixo, né, este conselho para vocês. Não pensa vocês que vocês estão em uma determinada igreja ou congregação que vocês sabem mais, não, tá? Quem é você? Jesus Cristo diz, quem é você para julgar os meus escravos? Né? Então, lá no livro de Romanos, pode ir lá que vocês acham essa frase, né? Esse texto aí. Bem, gente, eu deixo esse vídeo juntamente com os meus coraçõezinhos para vocês, tá? Dizendo para vocês que vocês são especiais para Deus, para a sua família, para mim e para os seus amigos também. Muito obrigada por vocês estarem me seguindo, curtindo, comentando, compartilhando e fazendo os download dos meus vídeos. Pode baixar os meus vídeos, gente, que vai ajudar tanto a mim como a você também, porque vai ajudar a levar a palavra de Deus a mais pessoas, tá? Compartilhe aí mesmo para aquelas pessoas que vocês não gostarem, tá? Obrigada, gente, por tudo, pelo espaço, tá? E que Deus os dê saúde, paz, harmonia, felicidade, prosperidade em dobro para vocês. Fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.